bactéria Archaea. Existem muitos protistas, certo? Existem muitos procariotos. Entendeu? A quantidade é maior. Existe um grande número de bactérias. Você tem dois grandes grupos: bactérias antigas, bactérias modernas e todos os outros grupos. Pois bem, bactérias antigas e modernas, e esses dois estão nos eucariotos, que são os outros grupos. Aqui, qual a diferença? Olha lá. Os mesossomos são responsáveis por respiração e divisão celular. São invaginações da membrana plasmática já, certo? Os procariotos são invaginações que existem, e o núcleo, ele não é formado como núcleo. Existe uma massa de DNA densa dentro, bem no meio, aglomerada do procarioto, certo? As três características: mesossomo, um desenvolvimento de um flagelo e essa massa de DNA até aí, ok? São as características mais cobradas em provas de Enem vestibulares. Nos eucariotos, você vai ver um fechamento de uma membrana plasmática. Essa membrana é cheia de poros. Imagine uma bola de futebol, só que com furos nela, entendeu? Uma bola de plástico com furos nela, ó, em todo o redor. Então, é o núcleo. Esses poros são para a entrada e saída de RNA e proteínas para o citoplasma, responsável pelo espaço que entram e saem moléculas para a comunicação entre o DNA central lá no meio do núcleo, que é no nucleolo, certo, com o citoplasma. Ele manda mensagem através do RNA mensageiro, mas isso vai ser detalhe para uma outra aula, certo? Esses poros e a formação da membrana. Eu repliquei a imagem, escaneei exatamente de forma proposital, para você ver como ocorreu a evolução dessas células. A evolução dessas células ocorreram de forma ordenada e de maneira que não haja dúvidas com relação à diferenciação delas. Os eucariotos, eles têm a formação do núcleo e suas especificações. Olha lá que os antes de quem? De mim, eucarioto. Antes. Essa formação fez com que ocorresse apenas mudança dentro da célula e não fora. Fora há apenas adição ou encrustamento de moléculas de proteína na superfície da membrana, que é o glicocálix da membrana plasmática. Os lipídios dela ficam parecendo sanfonas, certo? Bem maleáveis, para que essa célula ela consiga se adaptar ao meio e fazer fagocitose e pinocitose mais facilmente.